Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje o tema da live é ansiedade e medo. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Vamos hoje trabalhar a ansiedade e medo. Vou ensinar posições para a gente fazer nosso autotratamento e também para a gente poder ajudar aí os nossos clientes e amigos. Vamos lá. Olá, Marli, Michele, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Essa live ocorre todos os dias das 13h30 às 14 horas, onde eu trago informações sobre o reiki, posições para a gente trabalhar questões mais recorrentes. Às vezes eu trago uma passagem de um livro, então todo dia eu trago algo interessante. É uma forma de você aprender, né? E você também ter a prática do reiki. Então é uma grande oportunidade e é sempre bom estarmos aqui. E vamos começar, né, primeiro com a nossa pausa, Michele, eu que agradeço. Olá, Tícia. Vamos lá, primeiro vamos colocar as mãos na posição gachô e vamos respirar lentamente, profundamente, mas muito devagar. Então vamos lá, respirando e soltando a respiração de uma maneira bastante lenta e compassada. Respira e vai trazendo calma para a sua tarde, baixando as tensões, o estresse, as preocupações, focando em você. Agora o momento é seu. Esqueça por alguns minutos o que você tem para fazer. Foque em você, se dê esse presente. Imagina no topo da sua cabeça uma luz da cor azul índigo, descendo no topo da sua cabeça. E ela vai passando pelos chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical, até chegar no chakra raiz, no chakra básico. E essa energia azul, ela expande dentro do seu campo áurico. E você vai se imaginando grande dentro dessa luz azul. E essa luz vai trazendo paz, calma e tranquilidade. Agora posicione suas mãos em qualquer lugar do seu corpo. Se você tiver alguma dor, vamos, por exemplo, dor de estômago, cólica, dor de cabeça, posicione as suas mãos nessa região, ou então pode colocar as mãos na altura do cardíaco e sente esse cardíaco expandindo. E você vai se sentindo grande com esse cardíaco, vai se sentindo com mais força e com mais expansão.
esse é o seu momento. Respeite o seu momento, se respeite. Trate com amor e com carinho. E com muito reiki você. E agora vamos voltar na posição Gachô, agradecendo esses minutinhos de reiki. Fazemos uma pequena reverência e voltamos. Muito bom, muito bem, que delícia, né? Se você tem 5 minutos do seu dia, se conecta com essa energia, né? Se conecta com essa energia, deixa fluir aí uns minutinhos. Se você só tem 5 minutos, deixa fluir esses 5 minutos. O importante é você entrar em contato com essa energia diariamente, e só de você respirar, e só de você olhar para você, você se sente mais calma, mais centrada, né? As suas decisões, elas são mais assertivas, né? Você tem muito mais equilíbrio para lidar com as situações que vêm até você. Então, assim, é só respirar e aplicar um pouco aonde vocês desejarem. Eu sempre gosto de aplicar na altura do chakra cardíaco. É como se o chakra cardíaco espalhasse toda essa energia reiki aí pro meu corpo. Mas você pode aplicar em qualquer lugar que você deseje do seu corpo. Vamos supor, você está com uma dor de joelho, já aplica aí nessa dor de joelho. Se está com dor no ombro, já aplica. Se não, pode aplicar em outras partes também. Tudo bem? Então vamos lá, né? Hoje o assunto... Obrigada, Marli, foi maravilhoso. É bem rapidinho, né? Mas é uma maneira da gente ir treinando, o que a gente pode fazer, dar essa pausa. A gente merece essa pausa. Nem que sejam 5 minutinhos. Eu sempre gosto de colocar uma música, mas não há necessidade. E aí nós nos conectamos com essa linda energia. Então nós vamos falar hoje sobre ansiedade e medo. Eu quis trazer esse assunto porque estamos aí diante de notícias que deixam a gente assim gera muita ansiedade, gera também um medo. Então nós estamos muito expostos a isso diariamente, né? Mas ultimamente com mais intensidade. Então, assim, nós vamos trabalhar essas questões para diminuir, né, nossa ansiedade. Tem cada vez mais pessoas com essa ansiedade, né, aquela ansiedade ou medo, e tudo isso daí vira um desgaste energético tão grande que a gente não consegue ter uma vida normal, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Então vamos tentar, né? Eu sei que é difícil porque assim... A ansiedade, ela gera o quê? O que é a ansiedade, né? É essa preocupação excessiva, né? Normalmente a gente fala que é preocupação com o futuro. Então, preocupação que algo pode acontecer, preocupação com o dia a dia, preocupação com várias situações que a gente está sempre aqui, né? Lidando, problemas financeiros, de relacionamento, do trabalho, enfim, tudo isso daí gera uma grande ansiedade. E o medo, ele é um pouco diferente, porque o medo, ele vem de uma causa específica, tá? A ansiedade é um pouco mais difícil de definir o que tá dando essa ansiedade, né? Às vezes é uma questão específica, mas geralmente são várias questões, várias preocupações, várias coisas que passam aqui na nossa cabeça. E o medo é uma coisa mais específica, onde a gente sabe, né, o que é, por exemplo, o medo de altura. A pessoa sabe, né, que a altura ali causa ali o gatilho do medo. Medo de ir ao dentista, é o medo que eu tenho, gente. Ai, meu Deus. Então, medo de ir ao dentista. Então, você vai, mas você está naquela tensão. E as diferenças, né? Até trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre medo e ansiedade, porque às vezes
tem uma confusão, né, do que é medo, do que é ansiedade. Eu trouxe aqui umas diferenças só para a gente entender um pouco melhor, até quando o seu cliente traz para você alguma questão, você já pode lidar, já pode identificar o que é medo, o que é ansiedade, porque às vezes a pessoa acha que tudo é ansiedade ou que tudo é medo e mistura essas duas. Então, por exemplo, medo é uma emoção que pode ser encontrada tanto no ser humano quanto nos animais. Agora, ansiedade é uma experiência somente do ser humano. Às vezes a gente fala, nossa, esse animal está um pouco ansioso. Eu atendo várias pessoas, porque eu atendo com floral e reiki, e fala, né, essa pessoa esse cachorro tá ansioso, mas não é ansioso, existem outras questões que precisam ser descobertas. O medo é um perigo, né, ou uma ameaça mais reconhecível. Então a gente sabe que se eu ver uma barata, eu vou gritar de medo, né, ou eu vou correr. Se eu subir num prédio e olhar para baixo, aquilo lá vai me causar medo, né? Então o medo é algo que a gente reconhece. E a ansiedade, ela é mais difícil da gente descobrir a sua origem. Não é subindo um prédio que a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter o medo. A ansiedade é uma preocupação, é algo que você está preocupado. Tem gente que fica ali balançando a perna. Já atendi muitas pessoas com esse tipo de ansiedade, que ela está falando com você, mas ela está lá balançando a perna. Por quê? Porque ela está numa espiral aí de muita ansiedade, com muitas questões, né? O que é interessante do medo, né, é que quando você está na frente da situação que causa o medo, né, já vem aquela adrenalina, e quando aquilo lá sai da sua frente, você ali passa, né? Por exemplo, vê uma barata, a pessoa grita, fica com medo, o coração acelera, aquela barata sumiu, você volta ao normal. Já a ansiedade não, a ansiedade ela demora para ir diminuindo, ela vai diminuindo aos poucos, mas ela não cessa como medo, tá? E também já falei, então ela não cessa como medo. Então a sensação da ansiedade, ela é muito maior, ela dura mais. E nós temos ansiedade, né? Por quê? Porque a gente já está numa sociedade que é muito futurista, a gente quer tudo para hoje, né? Tudo é muito rápido. Se você mandar uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, se a pessoa não respondeu, em 1 hora você já começa a criar uma ansiedade. Enfim, as pessoas estão com menos tempo para ter um pouco mais de paciência, né? De entender que às vezes o outro tem o seu próprio tempo, e tudo isso daí vai gerando também uma ansiedade. E ver tantas informações na internet gera ansiedade. Por exemplo, se você é terapeuta reiki, você tá lá olhando na internet e vê alguém que está atendendo, nossa, eu tô com a minha agenda super lotada, aquilo lá para você já cria uma ansiedade, porque você não está com a sua lotada. Mas a gente tem que ver que a internet também é um pouco de ilusão, né? E então cada um tem seu ritmo e cada um tem a sua forma de viver. Então o comparar uma pessoa com outra, isso daí gera muita ansiedade também. Então evite comparações. Se você fica ansioso, ansiosa com alguma situação, alguma coisa que você olha na internet, tira, bloqueia, não veja mais. Foque naquilo que você deseja alcançar e conquistar, ok? E o medo é aquela coisa, né? Às vezes tem aquele medo que paralisa, que você não consegue, né? Acontece muito, por exemplo, em acidentes. A pessoa vê uma pessoa que está acidentada, ela fica com tanto medo que ao invés de ela ir lá, tentar ajudar, ligar para a ambulância, ela fica assim, ó, parada e não consegue nem ir para frente nem para trás. É aquele medo que paralisa, ok? Então vamos lá.
A gente só precisa falar uma coisa, né? Então, quando nós, na idade aí, no tempo das cavernas, nós tínhamos muito essa questão do medo, né? Por quê? Porque nós morávamos na caverna e saía para caçar, né? Para ter o que comer. Ou a gente caçava ou a gente era caçado, né? Ou eles eram caçados. Então, era uma adrenalina muito forte. E essa adrenalina funcionava naquele tempo. Daí ele caçava, levava comida para a família e parava. Agora nós estamos num estado de ansiedade, de medo o tempo todo. É como se o botão nunca se desligasse. Então é importante a gente fazer o autotratamento e o tratamento nas pessoas que nos buscam para aliviar essa ansiedade e esse medo. E qual que seriam as posições? Vamos lá, anotem aí, quem está me acompanhando está fazendo seu caderninho, né? De posições de Reiki. Então, a primeira posição nós vamos trabalhar aqui, o chakra laríngeo, né? Esse chakra laríngeo nós vamos trabalhar tireoide e paratireoide. Então, nós vamos aplicar aqui um tempo, uns 10 minutinhos pelo menos, nessa região, porque a tireoide, paratireoide, o hormônio, né, da tireoide e paratireoide pode ser um dos causadores da ansiedade caso não esteja em equilíbrio. E a mulher, ela tem muita questão, né? A mulher é muito mais ansiosa que o homem. E a mulher tem muita questão nessa região aqui, nessa região. Então, pode ser nódulos, problemas na tireoide. Então, nós vamos tratar aqui, lembrando que essa região está ligada à figura do pai, né? Então, pode ter uma questão também com o pai. E nós vamos ficar aqui um tempo trabalhando essa tireoide. A segunda posição são 3 posições, né? A primeira, laríngeo. A segunda são as adrenais. Então, nós vamos aplicar Reiki nas costas, na altura dos rins. Vou mostrar para vocês. Nós vamos pôr as mãos aqui e nós vamos tratar essa região, porque essa região é a região do estresse, né? Então, quanto a gente está com estresse, ansiedade, essas adrenais, elas ficam muito... elas funcionam em muita velocidade, vamos dizer assim. E aí acaba causando mais estresse. Então, quanto mais a gente aplicar nessa posição, que é essa posição das costas, na altura dos rins, uma posição deliciosa de receber Reiki, você vai diminuir essa sensação, ok? E por último, nós vamos aplicar no chakra básico. Pode pôr a mão na altura, um pouquinho para baixo do umbigo, né? Pegando a parte da virilha. E aí nós aplicamos Reiki para quê? Para que ele volte para a terra, para que volte a energia para a terra. Que quanto mais nós estivermos aterrados, enraizados, menos medo a gente vai ter, menos ansioso, porque a ansiedade, como eu falei, é um excesso de preocupação. Então, se a preocupação, o que é? É lá para o futuro, então a gente vai longe. Então, a gente traz de volta essa pessoa e centra ela aqui no presente, enraizando os pés. Quando nós estamos firmes com os pés na terra, dificilmente uma preocupação, uma ansiedade vai tomar conta da gente. Pequenas ansiedades e pequenos medos, sim. Vamos lá. E a frase de poder para esse tratamento, né? Anotem aí essa frase de poder. Eu tenho a força para seguir na vida. É uma frase muito impactante, hein? Anote aí. Eu tenho a força para seguir na vida. Então, quando eu estiver aplicando aqui, eu tenho a força para seguir na vida. Pode adicionar os símbolos ou não, não importa. Siga bem a sua intuição. Eu tenho a força para seguir na vida. Aí nós aplicamos nas adrenais, que é na altura dos rins, nas costas,
Eu tenho força para seguir na vida, fica lá, cada posição pelo menos 5 minutos. E no chakra básico, eu tenho a força para seguir na vida e aplica. Olha que legal, são 3 posições, são muito fáceis de serem feitas e você usando essa frase de força vai ajudar bastante. Você pode inclusive dar para o seu cliente também repetir durante aí vários dias. E algumas pedras que eu trouxe para vocês usarem também, né? A primeira é o quartzo azul. O quartzo azul ele vai trazer a calma necessária, porque como a pessoa fica agitada no medo e na ansiedade, a pessoa fica muito agitada, então o quartzo azul ele é muito bom, é um ótimo cristal para deixar do lado da cama ou do lado do seu trabalho, se você está ficando muito nervosa, nervoso, então essa daqui é uma pedra interessante. Ok. Outra pedra que eu trouxe para vocês é a serpentinita, né? Essa pedra aí da cor verde, ela é muito bonita e ela trabalha também combatendo a ansiedade e os medos. Então ela é excelente. Então são as 2 pedras. Então o quartzo azul e a serpentinita, que são pedras que vão te ajudar aí a fazer esse tratamento. E aí, opa, não tirei. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? E aqui eu trouxe uma carta, né? Hoje eu trouxe do Jardim dos Anjos. Vocês conhecem o Jardim dos Anjos? Quem não conhece, eu sugiro que compre, porque é muito lindo. Então vem as cartas, que por sinal eu não peguei aqui a carta, só peguei o livro. É da Patrícia Gebrim e tem textos maravilhosos. Então eu trouxe um texto sobre a paciência. O texto ele é longo, mas eu vou ler uma parte só para a gente entender a paciência, ok? Olha lá, Heloísa, sim, é lindo demais, é maravilhoso, né? Eu amo. E essa carta da paciência, o texto dela é muito bom mesmo e faz a gente entender que não adianta eu correr, né? Aqui ela dá um exemplo que se você plantar uma árvore agora de frutos, não adianta você correr em volta dessa árvore, espernear, chorar, querendo os frutos em seguida que você plantou a árvore, que você não vai conseguir. E a ansiedade é um pouco isso daí. Então tudo tem o seu tempo, né? E o tempo ele é sábio, é um sábio conselheiro. Então aqui eu trouxe uma pequena parte do texto para ler para vocês, para a gente entender melhor, né? Então a paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritada ou ansiosa ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção. Aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece ao seu tempo. O tempo divino é sempre mais justo e o mais certo para você. Escutem isso, olha que coisa mais linda. O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não dá para ser controlado. Pare de se pressionar ou pressionar alguma outra pessoa. Aproveite seu tempo para ficar bem com você. Permita-se uma espera paciente e relaxada, à espera de quem tem a certeza de que o que foi pedido já está a caminho. Que lindo! Oh, Michele, que maravilha! A gente tem que esperar, porque o tempo, né, como aqui fala, o melhor tempo é o tempo divino, não é o tempo que a gente quer.
É o tempo que tem que ser, é o tempo que a gente está madura o suficiente, maduro o suficiente para entender aquela experiência ou algo que vai chegar para você. Mas isso não quer dizer que você vai ficar parada, estagnada, esperando o trem passar. Não, você vai fazer um movimento. Como a Patrícia fala aqui, então você faz a sua parte. Você plantou a árvore, então você vai regá-la, você vai adubá-la, vai tirar as ervas daninhas e vai pacientemente esperar os seus frutos, né? Então assim, a gente não fica esperando de braços cruzados, a gente faz o nosso movimento para aquilo que a gente deseja realmente seja concretizado, realizado, venha até nós da melhor maneira possível e quando nós estivermos prontos e prontas para receber. Esse é o grande segredo. Então, quando a gente quer tudo para ontem, né, a gente não consegue esperar, a gente acaba não tendo aquilo que a gente deseja por inteiro. A gente tem uma parte daquilo, mas a gente não consegue o todo, tá? Por quê? Porque você adiantou algo que estava sendo concretizado, que estava chegando até você, mas você não teve aquela sabedoria de esperar o momento certo, né? Então o ditado fala, quem tem pressa come cru, e é bem verdade isso daí. É um exemplo, sou eu no Reiki, que eu fui iniciada até o nível 3A no ano 2000. Passaram-se 15 anos, 14 anos, foi quando eu retornei para o Reiki. E nesses anos eu fui me amadurecendo e fui vendo e percebendo, né, o caminho que eu tinha que trilhar, até que quando o Reiki apareceu novamente na minha frente, eu não perdi tempo e ali eu reiniciei e foi totalmente diferente da primeira experiência, porque eu estava mais madura. Então, não tenham pressa para aquilo que vocês desejam, não tomem decisões precipitadas. Eu coloco todo dia de manhã lá no meu Instagram, quando eu faço o meu envio de Reiki, eu faço a minha autoaplicação, eu coloco que a luz do Reiki ilumine seu dia e ilumine as suas escolhas, tá? Então, durante um dia, a gente tem inúmeras escolhas. Sempre sejam iluminados, iluminadas pela luz do Reiki, para que a melhor escolha seja feita, ok? Então, hoje nós trabalhamos ansiedade e medo. Usem com vocês, experimentem essas posições, é muito importante também. E depois vocês me contam. Eu queria também convidar para quem ainda não está fazendo parte ainda do Congresso Internacional de Reiki 2024, que venha participar desse grande evento que vai começar nesse mês, dia 23, 24 e 25 de agosto, com palestras maravilhosas de grandes mestres, tanto nacionais e internacionais, muita coisa importante nós vamos trazer nesse congresso, a história do Reiki, novas técnicas, né? Vou trazer questões com animais, enfim, é tanta coisa, oratória, posicionamento, né? Que mais? Tem tanta coisa, o nosso posicionamento para trabalhar com o Reiki, então vai trazer muita essa parte da prosperidade e você não pode ficar de fora, vem com a gente participar, você vai ter acesso às gravações, vai aí ter aí seu tempo para estudar, preparar o seu caderno, já vai preparando o seu caderno porque é muita informação. Durante o congresso é uma imersão dentro dessa egrégora maravilhosa do Reiki. Então fica aqui meu convite, eu desejo uma ótima tarde para vocês e a gente se vê amanhã às 13h30 com mais uma pausa para a gente falar um pouco mais sobre o Reiki. Muita gratidão. Obrigada, Ari, obrigada, viu? Muita gratidão. Obrigada, Marli. Hoje estou bem acompanhada, ó. Até amanhã.